Hoje nós vamos falar das refeições que nós damos aos nossos cachorrinhos. As perguntas que vêm são sempre as mesmas. Quantas refeições por dia? Quanto dar a cada refeição? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vem comigo no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar então sobre as refeições que nós damos aos nossos cachorrinhos. Quando nós pensamos que hoje em dia o cachorro é cada vez mais humanizado no seio da família, é muito fácil a gente entender que a tendência geral é dar para os nossos cães mais ou menos o mesmo ritmo que nós damos à nossa família. Ou seja, falamos de uma refeição matinal, uma refeição no meio do dia, uma refeição de noite, e de repente ainda uma coisinha antes de dormir, porque nunca se sabe. Ora, isso vai completamente contra a fisiologia canina tal como ela é, porque o cachorro é um animal originário do lobo, então canídeo, caçador, que estaria habituado a comer talvez 3 vezes por semana, talvez 5 vezes por semana, dependendo dos resultados da caça. A esse momento, uma vez obtido o produto da caça, eles se empanturram com a presa e saem completamente saciados, e essa saciedade dura até que a fome bata na porta de novo e que eles estejam prontos a sair à caça outra vez. Então os ciclos são muito mais longos do que o ciclo humano sempre foi. O ciclo humano, que foi dividido hoje em 3 ou 4 refeições, antigamente era muito mais fracionado, enquanto o dos cães sempre foi muito menos fracionado, ao ponto de chegar com o desenvolvimento atual, com essa personificação que nós fazemos com os nossos cachorrinhos, a ideia de que um cachorrinho, se ele não almoçar, ele vai chegar no jantar morrendo de fome. Essa fisiologia tem que ser respeitada e, apesar do fato que nós precisamos entender que a evolução das raças caninas fez também com que essas necessidades fisiológicas tenham sido alteradas, em especial para as 2 extremidades dessa enorme variedade de raças que nós temos. Ou seja, os cães muito pequenos precisam de um ritmo um pouco mais frequente de alimentação, de forma a evitar os riscos de hipoglicemia, e os cães gigantes precisam de um certo fracionamento, de forma a evitar que essa saciedade de um cachorro empanturrado possa causar uma torção gástrica. Então são as 2 exceções de ordem fisiológica, às quais nós podemos também adicionar os cuidados que os cães têm a nível específico, a nível individual, quando existe alguma doença, quando existe algum problema específico ao cão, mas isso é a se tratar com o seu próprio veterinário, ao caso a caso. Então, vamos desenvolver falando de frequência e de quantidade. Quanto à frequência, existe evidentemente uma diferença entre filhotes, adultos e sêniores. Um filhote precisa de alimentação muito mais frequentemente do que um adulto, enquanto o sênior vem novamente a um aspecto caso a caso, dependendo de como ele leva a sua terceira idade. Quanto ao filhote, no nascimento, ele mama o tempo todo. Indica-se para órfãos, por exemplo, que eles sejam amamentados a cada 2 horas, e isso 24 horas por dia. Quando eles estão sob a mãe, na verdade, eles mamam o tempo todo e o leite não sofre uma reserva dentro das mamas da mãe. Ele é produzido no momento da sucção. Então está sempre à disposição. A partir do momento em que o aleitamento vai se desenvolvendo e o filhote chega perto do desmame, ele passa a precisar da alimentação um pouco menos frequentemente, o que permite, aliás, a mãe dar umas voltas e se descansar um pouco. E ele pode e deve ser alimentado 4 vezes por dia. No momento do desmame, é a técnica que se utiliza de forma que eles fiquem saciados. A gente vê que os filhotes, quando são alimentados juntos, existe uma concorrência. Essa concorrência tem a sua importância em relação à hierarquia e tudo isso, e eles estão sempre lutando pela saciedade. Então eles comem o que eles podem. A partir do final do desmame, a gente diminui para 3 vezes e mesmo 2 vezes, nós percebemos que muitos filhotes continuam se empanturrando até a saciedade, enquanto existem alguns outros filhotes que se alimentam de uma forma um pouco mais comedida. É importante nós separarmos esses filhotes de forma a que um não incomode o desenvolvimento do outro. Enfim, para o cachorro adulto, e eu digo isso independente da raça, mas levando-se em consideração os aspectos ligados a cães miniaturas, com risco de hipoglicemia,
e cães gigantes com risco de torção gástrica, nesses casos o fracionamento é diferente, o cachorro pode comer uma vez por dia sem que isso lhe cause prejuízo. Tem quem diga mesmo que é melhor. De qualquer forma, os ritmos metabólicos, os ritmos fisiológicos de digestão são longos, são muito mais longos do que o nosso. A título de exemplo, a comida fica no estômago para um ser humano 3 a 4 horas. Para um cachorro ela fica 12 horas, porque o cachorro é habituado a alimentar-se sem mastigar. Ele arranca pedaços, a boca dele é feita para isso, para arrancar pedaços e engolir os pedaços inteiros. A ração é a mesma coisa, ele engole, ele mastiga muito pouco. Então o tempo de digestão é bem utilizado e leva 3 vezes mais do que o nosso. Enfim, em relação à frequência, existe um aspecto ligado à regularidade. Para uma família com um cachorrinho, para um particular que tem o seu cão, é importante esse aspecto de regularidade, que a alimentação seja dada sempre às mesmas horas, de forma a facilitar o ritmo de defecação e de urina também, e permitir que leve-se o cachorrinho para passear no momento em que ele realmente está com vontade de fazer as suas excreções. No meu caso, em especial, com a minha criação, eu sempre evitei essa regularidade, de forma a evitar que os cães fiquem habituados a comer sempre às mesmas horas, e se eventualmente isso falta, isso lhes cause desconforto, e que eles comecem também a chamar, pedindo para comer, se por acaso eu não estou lá. Então, na medida do possível, eu tento variar as horas em que eu dou a comida. E isso impede que o cachorro tenha aquele ritmo pavloviano, em que se ele não comer às 8 horas, ele sente realmente falta disso. Enfim, uma coisa ainda ligada à frequência é a ideia de deixar a comida durante pouco tempo e depois retirar a comida. A gente deixa 10 a 15 minutos e depois retira a comida, de forma que o cachorro coma na hora em que a comida foi servida. Isso independente da quantidade de refeições. Isso nos permite, primeiro, que a comida esteja sempre fresquinha e, segundo, guardar um controle sobre o ritmo de alimentação do cachorro. Agora nós vamos falar de quantidade. Evidentemente, a quantidade de comida a ser oferecida varia segundo a qualidade da ração. É sabido que as rações prêmio e super prêmio precisam de muito menos volume do que uma ração standard, devido à riqueza mesmo dos componentes. Uma outra coisa é que as referências que nós podemos ter são sempre ligadas a uma certa base, mas variam segundo a atividade dos cães. Ou seja, cães muito ativos, cães de trabalho, cães de caça, cães de esporte, precisam de uma ingestão muito maior do que cães que desempenham somente um papel de estimação. O que eu acho importante é a utilização do bom senso. E eu me explico. Com bom senso, você dá a quantidade que você acha que é necessária para o cachorro e você guarda um olhar sobre o estado geral dele. Um cachorrinho ele engorda muito fácil e ele perde peso também com grande facilidade. Então é muito fácil você corrigir, em caso de dúvida, diminuindo um pouquinho a quantidade de ração ou aumentando a quantidade de ração. Eu prefiro, pessoalmente, não me fiar ao que está escrito atrás da embalagem, onde se diz 152 gramas para um cachorro de 6 meses que vai ter 35 quilos, simplesmente porque existe essa variação não apenas ligada à atividade, mas também ligada ao indivíduo mesmo e à sua forma de levar o seu cachorrinho. Então, o bom senso é tudo. Você dá uma quantidade para o cachorro, eventualmente peca por excesso no início, é melhor do que pecar por falta, e você vai corrigindo a partir do estado geral. Se você vê que o seu cachorrinho está gordinho, você pode diminuir um pouco. Se você vê que ele está um pouco esbelto demais, você pode dar um pouquinho mais. E sempre atenção às famosas exceções. Cães muito pequenos, com risco de hipoglicemia, devem ser alimentados com uma frequência um pouco maior, e cães gigantes, com riscos conhecidos de torção gástrica, é melhor alimentá-los 2 vezes por dia, mesmo que uma refeição seja uma refeição leve e a outra um pouco mais pesada. Frequentemente é a refeição da manhã em que o cachorro não come demais, ele prefere aguardar a refeição da noite. E que seja nesses casos específicos ou em outros, uma conversa com seu veterinário vai sempre ajudar a esclarecer eventuais dúvidas. Espero que nós poderíamos falar sobre esse tema e até breve para um outro vídeo.